Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Às vezes nós lemos esse versículo 14 de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. E é evidente que ele vai falar de idolatria também na parte que fala aqui depois da ceia, né? Porque ele fala depois no versículo 20, não quero que sejais participantes com os demônios, quando ele diz que os gentios sacrificam as coisas aos demônios e não a Deus. Mas a idolatria que ele veio falando até aqui é justamente a do versículo 1 até o 9. O versículo 10 é o versículo 14, aliás, vem até o versículo 13, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria é a conclusão do que ele falou até aqui. E o que ele falou até aqui? Que idolatria é essa? Veja bem, aqui não fala exatamente de ter adorado alguma coisa, embora eles tenham feito a serpente não, os bezerros de ouro, mas isso foi lá quando receberam a lei, não depois. Não é? Mas o que eles fizeram aqui de ruim? Depois que fala que todos foram batizados em Moisés, ou seja, na nuvem e no mar, identificando-se a si mesmo com Moisés. No judaísmo havia diferentes batismos. O batismo identifica você com a pessoa a quem você é batizado. Então, quem era batizado a Moisés, que isso foi feito na passagem pelo mar, isso foi feito também na nuvem, que é o que está dizendo aqui, eles consideravam que Moisés era o líder deles, que eles deviam seguir Moisés. Moisés é que encabeçava agora aquele povo, aqui na terra. Então isso era ser batizado a ele. Ser batizado a Moisés era isso. Depois, por exemplo, quando teve o batismo de João Batista, no começo do ministério do Senhor Jesus, as pessoas eram batizadas a João, não eram batizadas a Cristo. Eram batizadas a João Batista. Por isso que o batismo de João Batista não é um batismo cristão. Muitas denominações, né, tomam os versículos do batismo ali de João Batista como se fosse um batismo cristão e querem basear suas doutrinas de batismo naquele batismo de João e não percebem que, lá em Atos, aqueles que eram discípulos de João e tinham se convertido a Cristo precisaram ser batizados novamente, porque aquele batismo não era um batismo cristão. Nós somos batizados a Cristo hoje. Às vezes as pessoas perguntam, eu fui batizado na igreja católica. Bom, você foi batizado a Cristo, porque o padre falou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui batizado na igreja presbiteriana. Você foi batizado a Cristo, porque nenhuma igreja batiza. Você nunca chega assim na frente de uma catedral assim, aí a torre abaixa assim, para pôr água, jogar água em você. Não, ninguém é batizado por uma igreja. Nós somos batizados por uma pessoa. Uma pessoa batiza a outra. Mas a pessoa que batizou era um pastor, que daí ele fugiu com a mulher do vizinho. Bom, e aí, você vai se batizar de novo, então? E você vai ter que manter um rastreio de todos os que batizarem você e ir rebatizando cada vez que o cara cai em pecado? Não é assim que funciona. Você é batizado a Cristo, não a pessoa que batiza. E às vezes eu vejo como isso está arraigado nos cristãos, que tem gente que me escreve e fala assim, Mário, eu quero que você me batize. Não existe isso. Não existe isso, de querer que você me batize. É porque isso aí é superstição. É superstição pensar que uma pessoa que batiza vai dar mais sorte, vai trazer mais bênção. Não existe isso. Então aqui eles tinham sido batizados em Moisés. Agora veja, o que eles falam aqui como sendo idolatria, eles comeram, beberam, não é? No versículo 2, no versículo 3, eles comeram de uma mesma bebida espiritual, de uma comida espiritual, que era o maná, beberam da água, da pedra, né? A pedra era Cristo, a pedra espiritual que os seguia era a figura de Cristo, mas Deus não se agradou deles, por quê?
porque eles se fizeram idólatras. No versículo 7 fala, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a adorar deuses estranhos. Não. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Aqui seria talvez a tradução mais certa, a dançar, né? Se alegrar. E aí, mas isso é idolatria? É idolatria. Quando isso é colocado fora de ordem, quando isso é colocado como o seu objetivo de vida, é idolatria. Você fala assim, o cara cresceu, casou, formou família, trabalhou, construiu uma empresa. Isso pode ser idolatria também. Se aquilo era a razão do viver dele, é idolatria. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Aqui no versículo 8, né? Como assim? Eles abriram uma casa de prostituição no deserto, um bordel no deserto? Não. Eles casaram com mulheres gentias, né? Idólatras, através depois da influência de outros povos, eles se misturaram, o que Deus não permitia. Então ele considera prostituição. Por que prostituição? Na Bíblia você vai encontrar prostituição e adultério muitas vezes associado a falsos deuses, a ídolos, porque a pessoa acaba sendo infiel para com o Senhor. E ela então está espiritualmente se prostituindo nessa infidelidade para com o Senhor. Então, tudo isso para Deus foi idolatria, porque tudo isso era o cerne, o objetivo de vida deles, a meta de vida. O que eles queriam era isso. E nós podemos ser idólatras também. Muita gente fala assim, não, eu não sou idólatra, eu saí da igreja católica, agora eu estou na igreja evangélica, não sou mais idólatra. Cara, se você acha que o cabelo comprido até arrastar no chão, a sua saia não sei o quê, ou não usar essa maquiagem, ou não fazer a barba, ou não sei o quê, você vive para isso, você é idólatra. Você só mudou seus ídolos são diferentes hoje. O seu ídolo é não fazer a barba, o seu ídolo é essas coisas, você segue essas coisas como sendo sua razão de viver a vida cristã. É idolatria. É idolatria. Então é muito importante entender que esse capítulo é legal porque ele fala pouco de figuras, de esculturas, de ídolos, etc., mas fala de coisas normais na vida de uma pessoa. Olha que interessante isso. Aqui no versículo 8, só uma curiosidade, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Quando você abre em Números 25, versículo 9, diz que os que morreram daquela praga foram 24 mil. Aí é nessa hora que entra o cético, né? E fala, haha, a Bíblia está se contradizendo, porque aqui fala 23 mil e lá fala 24 mil. Pois é. O problema é o seguinte, se você lê com atenção, sem um olho na Bíblia e o outro na televisão, você vai perceber que ele está falando aqui, caíram num dia. Num dia. E lá na outra passagem, o que fala? Morreram daquela praga 24 mil. E aqui caíram num dia 23 mil. Então é simples, a equação é simples. Num dia caíram 23 mil, no outro dia caíram 1.000. Simples assim. Eu sempre recebo essas dúvidas, né? De ateus, de céticos, falando que a Bíblia está com contradição e etc. Bom, depois disso aqui, fala que tudo isso lhe sobreveio como figuras, no versículo 11, estão escritas para aviso nosso, então nós não devemos deixar de levar em consideração todas essas coisas e o seu simbolismo também, o que elas significam para nós. Portanto, e a palavra portanto aqui faz a conexão com tudo o que ele disse desde o versículo 1, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo